Vamos analisar aí o artigo 11 do Código de Processo Civil, agora aí falando sobre o princípio da publicidade aplicado ao processo. Vamos dar uma lida aí no artigo. Artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Então temos aí tratando sobre o princípio da publicidade e o princípio de que as decisões devem ser fundamentadas. Então, todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e as decisões devem ser fundamentadas. Se não for pública e fundamentada a decisão, no caso, será considerada nula, ou seja, sem nenhuma validade na esfera do direito. Também no caso, se for segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes e dos operadores do direito, dos sujeitos do direito, no caso, os advogados, defensores do Ministério Público. Este artigo 11 ele transcreve quase que na íntegra o artigo 93, inciso 9 da Constituição, demonstrando aí que o legislador teve uma preocupação em se adequar aí ao texto constitucional em relação ao processo civil. O artigo 189 do Código de Processo Civil ele elenca as hipóteses de segredo de justiça. É importante para você dar uma lida no artigo 189, que traz aí os vários exemplos do que seria considerado segredo de justiça. Tem lá como exemplos os casos que exijam o interesse público ou social, aqueles que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de criança e adolescente, que considerados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, que versem sobre a arbitragem. Então, o artigo 189 ele dá os exemplos aí do que seria considerado segredo de justiça. Da mesma forma, a fundamentação ela também é detalhada no próprio Código de Processo Civil, assim como o segredo de justiça. O artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ele elenca quais seriam as hipóteses aí de casos de sentenças, decisões que não seriam consideradas fundamentadas. Lá tem aquelas decisões que seriam que apenas indicassem a reprodução de algum artigo de lei, aquele que empregar conceitos jurídicos indeterminados, invocar motivos que prestariam justificar qualquer outra decisão, não enfrentar todos os argumentos no que foram dispostos no processo, limitar, invocar precedente ou enunciado de súmula. Então, e dentre outras hipóteses ainda, né, deixar de seguir enunciado de súmula de jurisprudência ou precedente. Então, o próprio Código de Processo Civil ele dá os exemplos aí do que seriam as hipóteses de segredo de justiça e, da mesma forma, aquelas hipóteses em que não seria considerado fundamentação. Importante ressaltar o enunciado número 7 do Fórum do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que em 2016 criou aí o enunciado 7, dizendo que considera-se suficientemente fundamentada a decisão em que o juiz se manifesta sobre os argumentos relevantes e pertinentes alegados pelas partes, tentando aí dar um contorno maior para o artigo 489, parágrafo 1º. Então, a falta de fundamentação ela contém um vício sério por violar a Constituição Federal e também por impedir a atuação do tribunal na revisão da decisão e produzir aí uma sensação de desconfiança quanto à imparcialidade do juiz. Então, por isso, uma decisão que não for fundamentada era considerada nula. Então, esse artigo 11, basicamente expressando o princípio da publicidade, serve justamente para que a população, né, o cidadão, possa sempre estar aí conferindo a justiça e se a transparência no Poder Judiciário, né? Então, vamos analisar a redação do artigo 11 novamente. Todos. É importante ressaltar que é utilizada a expressão todos. Normalmente em concurso, toda frase que tem todos, sempre, somente, frases em que ocorram palavras absolutas, geralmente elas não contêm um pouco de verdade, geralmente elas são erradas em questões. Porém, devemos ficar atentos aqui que no artigo 11, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, ou seja, em qualquer esfera, tanto no primeiro grau, segundo,
no STJ, no STF, todos devem ser considerados públicos. Como assim públicos? Deve ser trazido ao conhecimento da população sobre aquela decisão, seja na publicação por Diário Oficial de Justiça, publicação na internet, divulgação em meios de imprensa, jornais, etc. Tem que ser tornado público, não pode ficar secreto, no caso, as decisões do Poder Judiciário. E tem que ser também fundamentadas. Fundamentadas é trazer toda a base de argumentação das razões aí, daquela decisão. Tudo sobre pena de nulidade. Se não for público e não for fundamentada a decisão, será considerado nulo, ou seja, não terá validade alguma para o direito. No caso do parágrafo único, nos casos de segredo de justiça, que eu já falei, segredo de justiça, tem as suas hipóteses determinadas no artigo 189, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados e de defensores públicos ou do Ministério Público. Então, trazendo aí uma exceção ao princípio da publicidade que vai restringir o processo. Haverá publicidade de certa forma, porém uma publicidade apenas interna, entre os próprios sujeitos do processo e as partes. A publicidade será, no caso, mitigada. Não será feita uma publicidade externa, que é essa relacionada ao artigo caput do artigo 11, que seria a publicidade mais ampla. Então, pode-se dizer que existem dois tipos de publicidade, a publicidade interna e a publicidade externa. A interna está relacionada ao segredo de justiça, que o juiz restringirá o acesso ao processo apenas às partes e aos seus advogados, defensores e Ministério Público, e a publicidade externa, que é a que terá conhecimento amplo de todo cidadão, toda a população aí diretamente que se considerar interessada, que poderá fiscalizar as decisões do Poder Judiciário. Então esse é o artigo 11, bem simples de se entender, princípio da publicidade e princípio da fundamentação das decisões sobre pena de nulidade.